Boa noite, pessoal. Hoje a gente agora vai finalizar o quarto módulo, que vai falar sobre estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Lembrando que o estrito cumprimento do dever legal, ele está previsto no artigo 23 do Código Penal, em seu inciso 3. Ocorre que ele, diferentemente da legítima defesa, do estado de necessidade, o Código Penal não traz os requisitos necessários para a verificação da ocorrência do estrito cumprimento do dever legal. Então, a gente vai socorrer na doutrina, que traz o que seria o conceito do estrito cumprimento do dever legal. A doutrina fala o quê? Que o agente público, no desempenho de suas atividades, algumas vezes é obrigado por lei, tá? E essa lei em sentido amplo, a violar um bem jurídico. Verificando que ele tem que agir o quê? Que essa intervenção, ela tem que ser dentro de limites aceitáveis, certo? Então, vamos começar falando do que seria esse dever legal. Esse dever legal, ele fala que tem que ser por lei, tem que estar previsto na lei autorização para o agente público agir. Essa lei, ela é em sentido amplo, pode ser decreto, norma, decreto, pode ser medida provisória, lei delegada, resolução, qualquer coisa que determine o que o agente público vai fazer. Vamos pensar levando hoje a nossa situação no país. Nós não estamos paralisados, todos em casa, em razão de um decreto do governador do estado de Goiás. E quem está nas ruas? A polícia. A polícia está o quê? Fechando os estabelecimentos que não estão cumprindo o decreto, certo? Então, o que a polícia faz? Ela já chega lá quebrando tudo? Não. Ela tem um decreto que determina que os estabelecimentos comerciais estejam fechados. Há as exceções. Aqueles estabelecimentos que não estão na exceção têm que ficar fechados. E aí a polícia vai chegar lá e vai falar assim: meu senhor, o senhor precisa cumprir o decreto. Por favor, feche o seu estabelecimento. Aí o dono do estabelecimento fala: não vou fechar. Se quiser, você pode me levar preso. E aí? Aí a polícia vai ter que mudar a forma de agir. Mas inicialmente ela tem que chegar e falar o quê? Conversar e expor que ela está ali no estrito cumprimento do dever legal dela, certo? Amparado por um decreto do governador que determina que os estabelecimentos estejam fechados. Então, primeiro ele tem que agir dentro dos limites, inicialmente notificando e pedindo para fechar. Se não for, se o empresário, o dono do estabelecimento, se recusar a cumprir esse decreto, aí sim ele vai poder fazer o quê? Ele vai poder agir, e aí ele vai agir como? Ele pode, por exemplo, efetuar prisão em flagrante, certo? Ou, por desobediência à norma determinada no decreto, né? Havendo uma tipificação penal, ele vai lá e efetua a prisão em flagrante. Então, o exemplo clássico do que seria o estrito cumprimento do dever legal é o artigo 301 do Código de Processo Penal, que ele fala aqui que o agente público deve efetuar a prisão em flagrante quando verificar a ocorrência de um crime, certo? Então, nós temos um caso bem recente, né, que mostra que o agente público ele tem a determinação no Código de Processo Penal e ele vai seguir de acordo, no caso aqui que a gente está vivendo, o decreto do governador, certo? Não obedecendo o empresário o decreto, pode efetuar a prisão, certo? Normalmente vai ser TCO, então a gente fala prisão, mas ele vai pegar o empresário, levar para a central de flagrantes e vai registrar um termo circunstanciado de ocorrência. Enquanto você pega o empresário e leva lá, o estabelecimento vai ter que ser fechado porque o dono vai embora, não vai? Então acaba que ele consegue agir, né, fechando o estabelecimento. Se o dono insistir em abrir, aí sim vão caber outras medidas, né? Mas inicialmente ele vai tomar a medida que for que mais aceitável e que não gerar tanto transtorno, certo? Outra coisa importante da gente saber que essa lei, esse estrito cumprimento do dever legal, ele sempre vai estar vinculado a uma outra norma. Então, a gente fala que ela é uma discriminante penal em branco. No caso, a prisão em flagrante, ela está condicionada ao quê? A haver um tipo penal que autoriza
a prisão, certo? No caso nosso, o decreto, ele é o quê? Ele é o que determina que o agente público tem que fazer o quê? Chegar no empresário e mandar fechar o estabelecimento, certo? Então, ele está vinculado a isso. O agente público, ele sempre vai estar vinculado a uma norma para que ele possa cumpri-la, certo? É importante a gente lembrar o quê? Outra coisa, particular. Particular pode alegar estrito cumprimento do dever legal? Sim, desde que o quê? Ele esteja agindo em razão de terceiros, de proteger, e ele estiver ligado a uma norma penal. Uma norma qualquer que seja. O exemplo clássico que a gente tem disso é o advogado que se recusa a depor em juízo. Ele tem uma norma, que é o Estatuto do Advogado, que fala que ele não tem que depor para prejudicar o seu cliente. Então, ele está amparado por essa norma. Mesmo ele não sendo agente público, ele vai, amparado nessa norma, se recusar a depor em juízo. Isso é um exemplo, certo? Suponhamos que um chefe religioso queira entrar no domicílio alheio porque ele fala que ele vai pregar e ele vai tirar tudo de mal que existe nesse domicílio. Só que o que acontece? O dono do domicílio não quer que ele entre, certo? O chefe religioso pode alegar estrito cumprimento do dever legal? Gente, não pode, tá bom? Não existe nada, nenhuma previsão legal que autoriza qualquer chefe religioso a ingressar em algum local que não seja autorizado. Se ele não foi autorizado a entrar, ele não pode entrar. E ele não pode alegar estrito cumprimento do dever legal. Não tem nada a ver, ele não é um agente público e nem um agente particular amparado por norma nenhuma, certo? Então, não cabe estrito cumprimento do dever legal com relação a chefe religioso. Fechado? Agora vamos falar sobre o exercício regular do direito e finalizar nossos módulos. O exercício regular do direito também está previsto no artigo 23 do Código Penal, no inciso 3. E da mesma forma, do estrito cumprimento do dever legal, não há no Código Penal os requisitos necessários para a ocorrência dele. Então, ele também vai ser amparado por quem? Pela doutrina. E o que a doutrina fala? Fala que o exercício regular do direito compreende condutas do cidadão comum autorizadas pela existência de um direito definido em lei e condicionada à regularidade desse exercício. Professora, dê um exemplo. O artigo 301 do Código de Processo Penal, que é o que? Da prisão em flagrante. Porque lá ele fala o quê? Que as autoridades policiais, elas devem efetuar a prisão. E o cidadão o quê? Pode, né? Então, ele tem a faculdade de efetuar. E se ele efetuar, ele vai falar assim, olha, eu efetuei porque eu tenho um amparo legal que me autoriza a efetuar. Por isso, eu efetuei. Então, ele também, o exercício regular de direito, ele é baseado no amparo legal. Ele também é considerado o quê? Uma norma penal em branco, uma discriminante penal em branco, porque ela depende de uma norma, certo? Quais são os requisitos do exercício regular do direito? Proporcionalidade e conhecimento da situação de fato justificante. Então, você vai agir de forma proporcional, certo? Quando você vai efetuar uma prisão em flagrante, você não é obrigado, você tem opção, facultado, mas aí você efetua. Mas você efetua proporcionalmente, gente. Por favor, não vai pegar e sair socando o cara só porque o cara cometeu um crime. Você vai responder pelo excesso, tá? Não tem como, o excesso você vai responder. Então, somente vai lá, amarre ele, deixa ele lá no poste, espera a polícia chegar, correto? Conhecimento da situação, você tem que saber que você está agindo aquele amparado por uma norma, né? Então, você está praticando aquela prisão, sabendo que pode efetuar, porque você tem uma norma que o autoriza a efetuar essa prisão, certo? Gente, eu vou dar mais alguns exemplos. Vamos lá. Intervenção médica cirúrgica. Pode o médico intervir, abrir quando você pratica uma cirurgia no paciente, você de certa forma está causando
uma lesão no paciente, certo? E aí, gente, o médico vai responder pela lesão? Se o paciente consentir naquela intervenção cirúrgica, a gente fala o quê? Que ele agiu no exercício regular do direito. Ele é médico autorizado a praticar aquela cirurgia. O paciente consentiu, então o médico agiu em exercício regular do direito. Não ocorre crime. Professora, o paciente chegou no hospital inconsciente, não tinha nenhum membro da família dele lá. Ou o médico fazia cirurgia, o paciente ia morrer. E aí? E aí a gente vai falar que ele agiu em exercício regular do direito? A gente vai falar que ele agiu o quê? Em estado de necessidade de terceiro. Ele agiu para salvar a vida de terceiro. E por quê? Que aí nesse caso vai precisar de autorização? Não. Porque se ele não agisse, o que ia acontecer? A pessoa poderia morrer. Pode ser que morra? Pode, mas ele tentou fazer alguma coisa. Então ele tem que agir. Lógico que se houver imperícia, negligência ou imprudência do profissional, ele vai responder nem que seja a título de culpa, né? Ele responde. Mas assim, eu autorizei o médico a fazer uma cirurgia em mim, ele está agindo em exercício regular do direito. Se eu não autorizei, mas eu estou em estado grave e preciso que realize essa cirurgia, senão eu posso morrer, o médico vai realizar sem autorização, sim, em estado de necessidade de terceiro. Se ele praticar qualquer ação por imprudência, imperícia ou negligência, ele vai responder, sim, a título de culpa, certo? E o caso da violência desportiva, gente, como que funciona? Nesses casos, ocorre o quê? Exercício regular de um direito. Aquelas lutas de boxe, né, judô, todas essas lutas violentas na parte desportiva. Mas se houver o excesso, lembre-se, o excesso sempre vai ser punido, certo? Então, dependendo, se ele for doloso, ele vai ser punido. Se ele for culposo, se houver previsão a título de culpa, ele vai ser punido, certo? Então, tudo que a gente considera excesso vai ser punido, não adianta. Então, gente, nós finalizamos agora. Estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Toda a matéria que a gente viu, que é para a prova de N1. Eu aguardo as perguntas de vocês via e-mail, que eu já passei para os representantes das turmas, espero que eles tenham colocado também nos grupos. Vocês podem me mandar o e-mail, eu prometo responder um por um, tá bom? E que vocês possam fazer a prova, estejam preparados, estudem, que assim que a universidade determinar a forma que será realizada essa prova, vocês tenham capacidade de realizá-los. Tá bom? Boa noite.